né? Agora, esse momento em que você foi vice-reitora era um momento muito tenso, Muito. né, no Brasil, né, e também nas universidades. E aí eu preciso, né, de voltar um pouco nesse tempo e eu queria um comentário seu com relação àquela operação da Polícia Federal, que inclusive invadiu a casa, né, do reitor. E você também foi Eu fui conduzida. foi conduzida também. Fui, Como é que foi fui aquele conduzida. momento, hein, Sandra? Olha, foi um momento muito difícil para as universidades, de um modo geral. Foi um momento que você deve estar lembrado, foi 2016, o auge do Isso. lavajatismo no Brasil, e um ataque muito forte às universidades. Houve uma série de ataques às universidades, conduções coercitivas, houve na Federal do Rio Grande do Sul, começou muito no sul do país, por razões óbvias, né? Federal do Rio Grande do Sul teve uma questão, Federal do Paraná também teve, logo depois, foi um ano, logo depois, foram seguidos. Santa Catarina, a Santa questão Catarina do reitor, né? teve Suicídio do muito, reitor. uma condição coercitiva muito violenta mesmo, inclusive com o reitor sendo proibido de entrar nas universidades. Tudo isso é importante dizer sem provas. Várias dessas questões foram feitas sem provas concretas, mas a condução coercitiva sendo realizada. E com uma exposição midiática muito forte. As operações da Polícia Federal hoje já não são como eram naquela época. Não, né? Inclusive depois de Santa Catarina, com o suicídio do Cancellier, diante do que ele sofreu, o dele foi bastante humilhante. E a próxima fomos nós, né? Foi pouco tempo depois do que aconteceu com o reitor Cancellier da Federal de Santa Catarina. Houve a nossa condução coercitiva e logo depois da nossa condução coercitiva, que teve um elemento diferente na UFMG das outras universidades. Aqui, eu digo que a grande diferença foi a união da nossa comunidade, né? A comunidade foi para a porta da Polícia Federal enquanto nós ainda estávamos lá. Isso, eu digo que foram 3 gerações de gestão de reitoria da universidade, né? Não foi apenas nós, eu, o reitor Jaime, e também mais 2 outras gestões da universidade. Né? E a comunidade foi para a porta da Polícia Federal. E não saíram enquanto todos não foram liberados. Isso fez uma grande diferença. E logo depois foram para a porta da reitoria, teve um abraço, foi um momento muito emocionante e teve um impacto muito grande na mídia nacional e aqui também. E aí o ministro Gilmar Mendes, do STF, proibiu a condução coercitiva a partir daquele momento. Não foi a nossa condução coercitiva. E a reação da comunidade, é importante dizer, eu digo isso, a nossa comunidade, isso é coisa que não dá para esquecer e não deixar de registrar. Né? A reação da comunidade, da UFMG, diante do que aconteceu, fez com que o Gilmar Mendes decretasse, impedisse a condução coercitiva. Porque, veja bem, nós não havíamos sido notificados, nós não sabíamos o que estava acontecendo, não tínhamos noção que havia uma operação e mesmo assim fomos conduzidos sem conhecer, sem saber nada que estava acontecendo. Sandra, bateram na sua porta e você não sabia, não estava esperando? Não, bateram, não, era 6 horas da manhã, tocaram a campainha, insistentemente, e foi assim, na mesa, insistentemente, e eu disse, atender a portaria, não, estamos aqui para levar... E, sem apresentar nada, um documento que na hora você não consegue ler, não sabe nem o que eu não sabia por quê. Eu pude apenas ligar para a nossa chefe de gabinete e falar, olha, eles estão aqui, só pode ser algo da universidade. Eu não sei por que a polícia me levaria, né? Então foi extremamente traumático, né, para a família toda, né? Não resta a menor dúvida, foi inacreditável. Quanto tempo você ficou presa? Presa não, né? Ficou detida lá, né? Foi às 6 horas, eles nos pegaram às 6 horas da manhã, acho que eu saí mais ou menos 1h da tarde, pelo que eu me lembro, eu não tenho muita noção, mas eu não tinha a menor noção, né? Foi no mesmo dia. Devido a essa reação da comunidade. Né? Ficaram lá fora, foram para a porta da Polícia Federal, ficaram lá, então assim, isso foi muito importante. Agora, o mais intrigante dessa história toda, sabe, Elias, é que realmente houve tudo que
podíamos fazer, nós fizemos. Mesmo na universidade, abrimos um processo para apurar, nada foi encontrado, houve o arquivamento de todo esse processo, algo parecido que aconteceu em Santa Catarina também. Nada conseguiu ser provado, e como que acontece uma operação dessa natureza, né? Dessa forma, né? O Ministério Público abriu inquéritos, e tinha que abrir mesmo, né? Sim, E mandou arquivar todos os processos, inclusive na Câmara do Ministério Público. Está tudo arquivado praticamente hoje, porque não havia indícios para que se pudesse fazer uma operação daquele jeito, né? Então, isso é uma experiência muito traumática para a universidade, né, de um modo geral. Para nós que vivemos isso, todos nós, né? Foi um grupo grande de professores e representantes da universidade, né? E foi extremamente traumático para a universidade, né? E que agora que a gente tem, agora é interessante, faz um espetáculo desse, né, quando acontece um episódio, mas poucas pessoas ficam sabendo depois do arquivamento do processo, por falta de provas, falta de provas totais, né? Então a universidade quer registrar isso, né? A gente está pensando em fazer algo para registrar, para deixar marcado na história, né? Porque se destrói uma reputação dessa forma, né? Acusar sem provas concretas, né? Sem indícios realmente que demonstrem ter havido qualquer tipo de... Era desvio de verba, né? Era uma coisa o que eles estavam argumentando, né? Com relação ao Memorial da Anistia, que a universidade estava construindo, a pedido do Ministério da Justiça, do governo anterior que tinha sido deposto, né? Um memorial da anistia, atendendo a um processo que o Brasil foi penalizado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por causa de violação de direitos humanos. Era um acordo, e o FMG estava fazendo a construção de memorial da anistia por determinação do Ministério da Justiça, quer dizer, nem era algo nosso, mas era algo que a gente estava fazendo num lugar histórico, que para você também deve ter sido importante, que é a Fafiche. Eu estudei na Fafiche, né, no colégio, então um lugar muito histórico do período da ditadura, né, em Belo Horizonte, e nós estávamos completando esse processo a pedido do Ministério, nem era uma coisa da UFMG. Mas hoje os processos foram arquivados no Ministério Público, na Câmara do Ministério Público, e isso está registrado, temos documento, mas, na verdade, poucas pessoas sabem que isso aconteceu, né?